O prazer é todo nosso. Para quem não sabe, o Laurence foi indicado aí pelo meu amigo Victor, e eu quero aproveitar e fazer esse agradecimento aqui em público também, porque o programa Voz de Israel hoje está no ar também pelo apoio do Victor. Ele que deu um forte apoio quando a gente estava com essa ideia de colocar o programa A Voz de Israel no ar. Disse, vai em frente, meu amigo, porque você está fazendo um benefício muito grande à humanidade, porque aqui Israel tem voz. E hoje nós vamos falar o que está acontecendo no Oriente Médio, e o especialista já está aqui conosco. Também o Peu, a bancada hoje está cheia. O Victor, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Victor vai fazer no programa Voz de Israel em breve, né? E o Ed Batera, que hoje fez a abertura aqui do programa. Nós também preparamos uma matéria com uma pessoa bastante conhecida sua, o Marcos Iski, lá de Israel. Então, eu gostaria de soltar essa matéria, você continua na linha, e logo em seguida você vai estar comentando o jornalista judeu Marcos Iski, diretamente de Israel. Ele que preparou uma matéria sobre essa crise. E daqui a pouquinho você vai poder ter as suas dúvidas esclarecidas com o Laurence Máximo. Vamos lá. Direto de Israel com Marcos Iski. Olá, meus amigos de Feira de Santana, da Bahia e de todos os locais aonde chega esse programa. Eu me dirijo a vocês falando deste colônia de Israel, a Terra Santa que passa por difíceis momentos após o cruel e covarde ataque dos terroristas do Hamas. Falo também sobre o imenso impacto da recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente usou uma comparação vil, caluniosa e mentirosa a respeito de Israel. Declarações como esta fazem o nome do Brasil descer a um nível de desprezo inaceitável mundo afora. Israel foi atacada por milhares de terroristas, que mataram mais de 1.200 pessoas em apenas 6 horas. Houve fuzilamento, pessoas foram queimadas vivas, cortaram a cabeça de 42 bebês, assaram um recém-nascido no forno de sua casa e sequestraram 250 pessoas. 134 delas ainda seguem reféns em algum porão, incluindo bebês, crianças e idosos. Frente a tudo isso, Lula teve o desplante e a falta de vergonha de acusar Israel, que se defende do maior massacre da sua história. Israel, que avisa com antecedência onde atacará, dando tempo para que os civis evacuem a região. Por outro lado, os terroristas do Hamas impedem a saída dos civis de Gaza para que sejam usados como escudos humanos. Assim, o Hamas sabe que haverá mortes e eles usarão a morte de inocentes para sua propaganda. Lula provavelmente sabe disso, mas omite, porque muito provavelmente se identifica com terroristas. Lula promove o ódio aos judeus, o povo de Deus. Mas não são só judeus que são vítimas. 65% dos cristãos que viviam em Gaza até 2007 já a abandonaram. Isso porque em 2007 os terroristas do Hamas passaram a dominar Gaza e a perseguir todos que eles chamam de infiéis. Quem são os infiéis? São os judeus e os cristãos na imagem deles. Hoje é fundamental que judeus e os verdadeiros cristãos se unam contra o pronunciamento inaceitável de Lula. Apoiar o Hamas é abrir a porta para a perseguição a todos que não sejam muçulmanos. Nós, aqui em Israel, agradecemos a cada um de vocês que repudiam a fala ofensiva de Lula. Todos nós, que temos Deus em nossos corações, repudiamos a manifestação racista, vergonhosa e inaceitável do presidente. O Brasil, graças a Deus, é maior que Lula e seus aliados. Muito obrigado por me ouvir. E eu conto com vocês no apoio a Israel e no repúdio ao terrorismo desumano
que mata, fere, sangra, não só os israelenses, como o seu próprio povo palestino em Gaza. Obrigado. 21h mais 33 minutos. Hoje vamos com perguntas objetivas, breve, para que o nosso especialista em Oriente Médio, esse grande amigo, venha esclarecer. Está aí uma belíssima reportagem. Parabéns ao Marcos Zisk por essa excelentíssima reportagem lá direto da cidade de Holon, em Israel. Meu amigo, o que você tem a falar sobre tudo isso e o porquê dessa crise? Seja bem-vindo à nossa bancada. Muito obrigado. Se tem algo que eu posso definir do atual presidente do Brasil, é que ele é o Munhar que invoca os espíritos do mal. É aquele que invoca o comunismo soviético em pleno século XXI, é aquele que invoca Lenin, Stalin, Hitler, Mao, e todas essas bestas do mal. Lula, ele é esse arquétipo, essa materialização do mal que há hoje, não só no Brasil, mas também no mundo. Ele não é só persona non grata em Israel, ele também é no Brasil. Ele também é na América Latina. Mais da metade do Brasil, como nós sabemos nas últimas eleições, deixou isso bem claro. Então, Lula é essa aberração, essa busca insana de Lula de ser algum agente internacional não é de hoje. Ele tem um fetiche de ser uma espécie de Nelson Mandela brasileiro, querendo almejar o laureado, ser um Nobel da Paz. E nós sabemos quem ele é, não é surpresa para todos nós que sabemos da face obscura do Lula, do governo petista, de tudo aquilo que representa a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. Estamos aqui na ponta da linha com o especialista em Oriente Médio, Laurence Máximo. Ed, quer fazer alguma pergunta? Eu sei que você já está aí. O Ed gosta de comentar, principalmente o nosso amiguinho. O Peu também está coçando aqui, já vou passar para Peu. Boa noite, Laurence, tudo bem? Meu querido, boa noite. Já pegando aí esse gancho, né? Vemos essas atrocidades, essas falácias aí do nosso queridíssimo presidente, né? Mas, mediante toda essa situação que vem ocorrendo ali em Israel, no Oriente Médio, de forma geral, e ele, como esteve no Cairo esses dias, né, para as convenções que teve e demais eventos, alguns foram até cancelados por falta de público, né? Também a atrocidade das falas. Como que você hoje analisa a questão do Oriente Médio junto à ONU e junto a essas novas descobertas da ONU? Uma excelente pergunta. Eu sou um autocrítico da ONU, já não é de hoje. Nos últimos anos eu tenho falado, inclusive, que a ONU perdeu a sua natureza de existência. A ONU, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para trazer a paz, a ONU que seria aquele intermediador, aquela intermediadora dos conflitos, da cooperação internacional. Na verdade, a ONU, eu posso resumir que ela é imoral. A ONU, ela é antissemita em sua essência, porque, para vocês terem noção, só em 2023, a ONU condenou Israel 2 vezes mais do que outros países juntos do mundo. Então, existe uma agenda, existe uma pauta antissemita na ONU. Isso aí está na sua veia. Isso aí é uma existência, um realismo do conceito daquilo que é a ONU na geopolítica global. Ela é antissemita, e todos nós sabemos disso.
Nós temos a ONU que não reconhece o Hamas como grupo terrorista. Isso é um factóide. Isso é uma aberração. Nós temos a omissão, a negligência, o silenciamento da ONU mediante aquela doença que veio ao mundo originária da China. Faça ideia a quantidade de recursos, de bilhões de dólares que a China compartilhou com a ONU para essa omissão vergonhosa e vexatória. E em 2023 também não podemos esquecer que o Tribunal de Haia condenou Vladimir Putin à prisão. E 2 meses depois, o Vladimir Putin, como presidente da Rússia, a Rússia assumiu o Conselho de Segurança da ONU, gente. Isso é uma coisa vexatória, aberrativa, incomensuravelmente inexplicável. Petupério internacional. E sobre a questão do Oriente Médio, ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo depois de 7 de outubro, porque Israel, ele decidiu, ele alertou-se que não é mais possível viver ao lado do Hamas. Inclusive, isso é uma questão de críticas de muitos especialistas, particularmente também. Eu comungo com essa realidade. Demorou muito para que alguma coisa viesse a acontecer diante do governo de Israel, perante esse realismo de Gaza. É também importante frisar que tanto o Mossad, o Shin Bet e a Amman, que é inteligência estrangeira, inteligência nacional e a inteligência militar, souberam do alerta, receberam o alerta desse ataque e negligenciaram. Isso aí nós precisamos pautar. Isso, negligenciaram. Não levaram o Hamas a sério. Inclusive, pensaram diante da ideia, eles estavam pensando que o Hamas tinha desistido de qualquer tipo de retaliação contra o governo de Israel e estava almejando ter uma governança melhor em Gaza. Então, ou poderia fazer até mesmo parte do plano, né? Exatamente. Então, nós temos perguntas soltas, questionamentos, e que ainda eu creio que pessoas irão responder por isso. Ok, né? Nós preparamos também alguns áudios de apoio a Israel, ao trabalho de vocês. Antes da gente passar para o Peu, eu quero soltar um áudio aqui, né? Esperando aqui o Rogério. Vou aproveitar, Peu vai fazer essa pergunta logo. Perguntar. Faça, meu querido. Eu sei que ele está ali com a pergunta na ponta da língua, né? E em seguida a gente chama o áudio. Boa noite, meu amigo. A pergunta é o seguinte: diante dessa fala de Lula em relação ao presidente Lula, em relação ao Hamas e o apoio aos palestinos, mas não principalmente exclusivamente ao palestino, mas ao Hamas, que é um grupo terrorista, e a descoberta de uma célula do Hamas aqui no Brasil, isso pode causar um conflito mais grave do que essa fala que está causando, porque não haveria uma parceria do Brasil e Hamas para enfrentar Israel? Nós precisamos lembrar também que o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, é um amigo do PT. Eles se relacionam. Inclusive, em 2022, nas últimas eleições, o Hamas saudou a vitória do Lula. O Hamas ele tem posicionamentos públicos mediante a pessoa do Lula, que é um grande libertador do povo. O Hamas chama o Lula de um grande libertador do povo, um grande apoiador da causa palestina. Eu creio que o Marcos ele foi muito feliz no áudio que ele enviou, porque nós não podemos nos rebaixar
e achar que o Brasil está abaixo do Lula. Não, não está. Nós temos uma história linda com Israel, somos nações amigas, irmãs, existe uma historicidade mediante a isso, na cooperação internacional, muito importante, que não pode ser jogada no lixo só porque o atual presidente, que é um antissemita, ele é um antissemita declarado, todos nós sabemos disso, gente. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que o Lula é um antissemita, que a esquerda é antissemita, que o PT é um partido que tem fetiche com terroristas. Lula, ao longo dos seus mandatos, eu tenho uma relação de todos os ditadores terroristas que ele se encontrou, que ele tem amizade, que ele tem a proximidade. Inclusive, dois meses antes do ataque de 7 de outubro, Lula encontrou com Ebrahim Raisi, presidente do Irã, que é o patrocinador número 1 do terrorismo, que é o inimigo declarado de Israel. Mas me diga uma coisa, eu interrompendo um pouco. A partir desse momento que ele faz essa declaração e há um olhar agora diferenciado do mundo para o Brasil, o que é essa atitude dele pode, essa atitude também da Europa, principalmente dos Estados Unidos, como é que vai mudar esse olhar em relação ao Brasil, ao contexto político do Brasil, as relações comerciais, políticas, não só da Europa e dos Estados Unidos, que é um ano de eleição. Esse ano nos Estados Unidos tem a eleição. Como é que fica o relacionamento Brasil e o resto do mundo depois dessas declarações? Sem sombra de dúvida, uma vergonha que vai manchar a história do Brasil. Não tenha dúvidas disso. Inclusive, né, saiu na revista Times, só pegando uma punga aqui no que o Peu está falando, que Lula já é uma vergonha internacional, não é isso, professor Exatamente. Lourenço? Exatamente. Ele tentou, desde 2003 a 2011, ser esse arauto internacional, falhou, e em 2023, quando ele voltou ao poder do executivo, ele falhou nas duas oportunidades. Uma, na guerra da Ucrânia, que ele extrapolou a sua diplomacia de Putin, da mesa do bar, que ele falou que se ele ganhasse, ele ia chamar o Putin e o Zelensky no bar. A diplomacia da birosca do Putin, esse factóide, essa coisa aberrativa. E agora com Israel, ele falhou novamente. Então, há uma mancha odiernamente internacional, mediante ao governo do Lula, sem sombra de dúvidas, e alguns relacionamentos, com certeza, eles precisam mudar, inclusive com Israel, hoje, diante do Brasil. Isso é um fato. Agora, a Europa, você não pode também esquecer que, majoritariamente, são países de esquerda, são países que apoiam irremediavelmente a ONU, mesmo com todas as corrupções, são pró-Palestina, e isso ficou bem claro depois de 7 de outubro, nas manifestações nas ruas da Europa, esse pró-palestino, essa ênfase pró-Hamas, anti-Israel, ela está nas ruas da Europa e ela também, infelizmente, está nas ruas dos Estados Unidos. Ok, estamos entrevistando Lourenço Máximo, especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais, também teólogo, escritor, daqui a pouco ele vai falar mais, mas gostaria agora, né, que o Rogério soltasse aí os áudios de pastores e mestres educacionais. Apoiamos a Israel, apoiamos o Estado de Israel diante destas afrontas, contra nosso apoio incondicional a Israel e condenamos totalmente o governo brasileiro diante destas afrontas. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Amém.
Amar, honrar e apoiar Israel é uma obrigação pessoal e uma responsabilidade social da Igreja de todos os povos da terra. A oração de Davi, de validade permanente, é: orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos os que te amam e os que te apoiam. Essa é a vontade de Deus. O mundo não entende que Israel é um paradoxo que a história jamais vai assimilar. Por quê? Porque nós entendemos muito pouco acerca de Israel. E o mundo foi atingido poderosamente por seu nascimento e o seu impacto dura até os dias de hoje. O mundo não entende que Israel é uma escolha pessoal e única de Deus. A lei básica estabelece que Jerusalém, completa e unida, é a capital de Israel. Israel é considerado também o país mais avançado da região em termos de liberdade de imprensa, em termos de regulamentações empresariais, competições econômicas, liberdade econômica e índice de desenvolvimento humano médio, além de ser considerado pelo próprio FMI uma das 34 economias mais avançadas do mundo. Nós amamos Israel, nós somos e fazemos parte da Missão Jerusalém em São Luís do Maranhão, sob a mentoria e o pastoreio da pastora Cleni Caldas e pastor Jesus. E nós estamos com Israel, nós apoiamos Israel em toda a sua completude. Nós amamos Israel, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós condenamos todas as falácias, todas as mentiras proferidas pelos inimigos de Israel. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Boa noite, Eliomar. É inadmissível esse comportamento do nosso presidente da República, pois o mesmo não conhece a história aí, o vínculo existente entre o Brasil e Israel, né? A importância que o Brasil tem na vida de Israel, principalmente na criação do Estado de Israel em 1948, com o voto de Oswaldo Aranha, né? E, então, essa história de vínculo que já perdura aí 70 anos, de repente ela é desvalorizada por uma fala inapropriada do presidente da República apoiando o grupo terrorista, né? É lamentável, mas fazer o quê, né? Esse é o presidente que temos e essa fala provocou uma crise, né, entre os dois países. Lamentavelmente, ele tem que se pronunciar pedindo desculpa, né, reparando o erro que fez. Mas vamos orar a Deus que não crie algo maior, né, do que já criou, que é essa crise, né, entre os dois países. Meu nobre Eliomar, meu amigo conhecido como Krav Maga, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos que estão nessa plataforma desse programa A Voz de Israel. Tudo que está acontecendo a Israel, com as minhas palavras de São Paulo, é para aviso nosso. A igreja deve estar atenta, porque tudo que está acontecendo são acontecimentos proféticos. Devemos estar orando, intercedendo por Israel, mesmo porque a Bíblia diz que prosperarão todos aqueles que orarem por ti, né? Então devemos orar pela paz em Israel, mas sabemos que tudo isso são acontecimentos proféticos para que se cumpram as Escrituras. E a igreja deve estar atenta. Lembre-se da parábola da figueira. Deus abençoe a todos. Forte abraço, meu nobre Eliomar. Mais 52 minutos. Esse daí foi o Rodolfo Souza, nosso amigo Peu, da Cia Ponte, também apresentador do programa Logos e Rema, todas as segundas, às 21 horas. E o Rodolfo Souza, que é também apresentador do CJT, Conhecer Jesus é Tudo, na rádio Betel, né? Ele também já teve um programa aqui também, o CJT News. E também a ProLígia. E os demais foram participantes, né, do Frente Global Pró-Israel. Meu amigo, fale um pouquinho do órgão da ONU, né, a UNRWA, o seu envolvimento, né, nesse conflito na faixa de Gaza. Não sei se eu pronunciei certo. Agora, pegando o gancho, acho que você deve ter visto também aí alguns vídeos dessa semana. Houve aí um dos... Sim. Não continua como funcionário ainda da instituição, né? Um agente. Isso. Aquela questão está sendo badalada no planeta todo. E dentro desses parâmetros, como que você classifica, lógico, né, essa instituição
E como está a situação dela hoje junto à ONU? Ainda está, de alguma forma, conectada? Já houve um rompimento? E qual seria o papel dela estando ali, dentro da faixa de Gaza, onde, né, semana passada, os federais israelenses encontraram no subterrâneo um túnel que liga direto as instituições, vamos assim dizer, do terrorismo do Hamas à sede da ONU, através dessa instituição da ONU. Antes do professor Laurence responder, quero falar para os ouvintes que estão nos ouvindo, que nos mandaram o áudio de apoio a Israel, que os que não derem para passar hoje, a gente vai passar na próxima semana, o tempo não nos espera. Nós temos também o áudio do cientista e professor Antônio Delson, um abraço para ele. Nós temos também do pastor João, e do nosso grande amigo, grande comunicador, Denivaldo Costa. Então, a gente vai tentar passar aqui alguns ainda, mas o que a gente não conseguir vai ser na próxima semana. Meu amigo, os microfones A Voz de Israel está contigo. Em suma, nós sabemos que a UNRWA, ela é a grande causadora, ela impede, todos nós sabemos disso, da paz permanente. É uma excelente pergunta, porque moralmente nós sabemos que não há mais possibilidade da agência permanecer. Até porque a presença dela é uma presença que não só apoia, mas ela é uma voluntária ao terrorismo. Ela é uma voluntária. Então, ela impede a paz, o histórico conflito israelo-palestino. Inclusive, Netanyahu já declarou isso, que já está havendo uma substituição, seja qual for, as organizações que estarão disponíveis para estarem atuando em Gaza, mas também há um consenso que não há mais possibilidade da UNRWA permanecer mediante aos seus exercícios em Gaza. Por muitos motivos, inclusive o seu relacionamento com a ONU é uma coisa também misteriosa, porque precisamos lembrar que há bilhões e bilhões de dólares envolvendo. É uma organização paradoxal, palestina, que há 13 mil funcionários em Gaza, que são palestinos, que majoritariamente são simpatizantes e apoiadores do grupo terrorista Hamas. E quando olhamos esses túneis, essas escolas, todas as suas instalações com as marcas digitais do apoio, eles também fizeram parte do 7 de outubro. Então, eu considero que é uma coisa irrevogável, não vai ter mais a possibilidade da agência permanecer em Gaza. Ok, esse é o professor de Relações Internacionais, o Laurence Máximo. Antes de continuarmos aqui, que a gente já está chegando ao final, os nossos amigos Victor Oliveira, da instituição Stand Force Brasil, tenho o prazer de informar que as inscrições para o programa Emerson Fellowship 2024 estão com as matrículas abertas e seguem até o dia 22/3, às 18 horas. Então, se você quiser, entre em contato lá no próprio site, né? E na própria rede social, e lá vai ter todos os procedimentos como você se inscrever, ok? Também o Fernando aqui está parabenizando o programa e essa belíssima entrevista com o professor de Relações Internacionais, Laurence Máximo. Meu amigo, o senhor também que é escritor, tem aí 1 minuto nas suas considerações finais. A gente vai ficar para o próximo programa, e no próximo programa, na segunda parte, creio que você vai destrinchar mais na íntegra aqui sobre esse conhecimento aí da questão da UNRWA e seu envolvimento
no conflito na faixa de Gaza. Mas fala um pouquinho agora do seu trabalho e seus contatos. Eu vou só apenas reduzir. E aqueles que querem conhecer meu trabalho, eu escrevo artigos para alguns jornais e revistas do Brasil. É só seguir lá meu Instagram, que é o @_Laurence Máximo, que vocês irão conhecer mais um pouco lá do meu trabalho e vai ser um prazer recebê-los. Quero mandar um alô para Pablo, em Conceição do Coité, que também está à nossa escuta, também para Denivaldo Costa, e não perca o próximo programa, A Voz de Israel. Estaremos aqui junto com a ONG Educacional, junto com o Vitor e o Laurence, que estará em breve com a gente novamente para a segunda parte dessa entrevista. Será um prazer, meu querido, imensurável, estarmos juntos nessa jornada. Suas considerações finais? Agradecer a presença aí do professor Laurence, presidente do governo, do senhor também. Que Deus abençoe firme sempre, apoiando o Estado de Israel também e mostrando o que está acontecendo no Brasil para o mundo. Esse evento aí dessa fala do Lula contribuiu para isso também, que é um olhar agora diferenciado, e também quem tinha dúvida enquanto a eleição do presidente Lula, hoje já também tem um olhar de desconfiança, ainda mais, né? Aumentou essa desconfiança, porque ele não está em suas condições normais de governo, sempre com discurso ofensivo, principalmente aqueles que não concordam com o seu discurso. Então, agradecer a presença do professor aqui, Ferdinando Faria, e até a próxima, né? Se Deus quiser, Deus abençoe, né? Só lembrando que esse mês, né, todos da Stand For Us Brasil vão estar contribuindo aqui com conhecimento e informando vocês. Vamos torcer para que essa crise no Oriente Médio, entre Brasil e Israel principalmente, se resolva de maneira pacífica, que não tome mais nenhuma dimensões, né, como infelizmente está tomando. Ed, suas considerações finais? Grande Laurence Máximos, muito obrigado pelas suas explicações. Espero que no próximo programa a gente possa estar debatendo melhor, conversando melhor, né? Para mim mesmo é de grande valia a sua presença aqui, porque aprendi muita coisa que ainda não sabia sobre algumas coisas relacionadas à ONU, principalmente. E que a nossa audiência possa saber que uma palavra maldita pode causar um grande estrago. Então, estamos vendo aí a situação. Espero te ver mais vezes. E vou acompanhar o teu trabalho também lá através do Instagram e demais redes sociais. Um trabalho fenomenal, a sua pessoa. Obrigado, querido. Espero novamente te ver aqui no programa, tá certo? Obrigado, querido. Obrigado a participou aqui também. Obrigado a Leomar, obrigado ao Victor, que está ali na redação do nosso programa hoje, acompanhando.